versículo 10 ao 12. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 10 ao 12. Diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Primeira coisa, queridos, que nós temos que entender, que a morte, essa morte, ela é necessária. Tem que acontecer essa morte. Quando nós nos entregamos para Cristo, nós teremos que morrer para nós mesmos. Isso é necessário. E é uma escolha, uma decisão. Não depende de Jesus, Ele já fez a parte dele. Não depende do Espírito Santo, Ele já fez a parte dele. Depende de você. Depende de mim. Ou seja, você quer morrer? Pastor, o que é isso? Vem para a minha igreja que aqui você vai morrer. O querer morrer aqui é poder. Porque quando nós entendemos que Cristo, Ele é autor e consumador de nossa fé, nós morremos para essas mazelas do mundo aí. Nós morremos para as nossas vontades. O morrer aqui, querido, se refere aos seus projetos pessoais. É deixar Deus colocar os projetos dele em sua vida e deixar acontecer. Quantos querem perder a sua vida? Aquele que perder a sua vida, achá-la. E tem muita gente que está querendo achar a sua vida aí fora. Entra em bares, entram em boates, entram em prostíbulos, vão dançar a festa da carne, querendo achar algo que o complete, algo que está faltando. O seu corpo é perfeito? Ah, pastor, tenho 2 braços, 2 pernas. Fina, mas tenho. Nem todos, né, irmãos? Que pastor que é sarado. Não há enfermidade aqui, amém? Vejam com os olhos espirituais tudo aquilo que está sendo falado aqui. Não peca não. Você é perfeito? O seu corpo, ele é perfeito? Deus, quando Ele te fez imperfeito. Deixa eu te explicar. Ele deixou dentro de você um buraco, um vazio. E esse vazio, ele não pode ser completado, ou ele não é completado por qualquer coisa. Ele é do tamanho do Espírito Santo. E só a presença do Espírito Santo vai preencher esse vazio. Às vezes nós saímos aí desolados. Ah, eu tô sentindo falta de algo. E vai para uma balada. É festa eletrônica, a balada, muita dança, tentando preencher algo que está faltando dentro de você. E está aqui na palavra de Deus: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus, Ele vai ter um tete-a-tete com você, e Ele anseia por isso. Mas eu tenho que morrer para mim. Se eu quiser ouvir Deus, se eu quiser estar com Ele, eu tenho que morrer para as minhas vontades e me entregar totalmente a Ele. Senhor, olha, os meus projetos são esses. Pai, eu tenho esses desejos, essas são as minhas vontades, mas eu vou colocá-las num canto, eu vou matá-las. Só que Deus, Ele não é terrível, Deus não é mau. Ele sabe o que você precisa, amém? Então os seus desejos, os seus projetos podem sim serem realizados, mas quando nós colocamos Deus como primícia nas nossas vidas, todas essas coisas são acrescentadas. Quando eu falo de morte, queridos, eu tenho que entender que é sem troco. Eu vou morrer para Deus sem esperar nada em troca, porque senão vai passar o tempo e você vai começar a cobrar a Deus. Olha, irmão, eu me entreguei, e aí? Viu, irmão? Eu morri, e aí?
Será que você realmente morreu? Irmão, mas eu larguei tudo. Eu larguei casa, eu larguei mulher, glória a Deus, já estava querendo largar mesmo. Mas eu arrumei só esse pretexto para largar a mulher. Eu larguei meus parentes. Por amor desse Deus e nada aconteceu. E agora? Aquele que busca o Senhor, que quer morrer para Ele, não pode pensar em nada em troca. Paulo diz logo: que prêmio tenho? Que anunciando de graça, proponha o Evangelho. Anunciando, proponha de graça o Evangelho. Para que os outros possam viver, vale a pena morrer. Para que os outros possam sorrir, vale a pena chorar. Você está disposto a fazer essa escolha? Isso é uma escolha, queridos. Eu não posso te influenciar. Mesmo que eu tenha essa capacidade de te influenciar, eu não posso fazê-lo. Quem tem que fazer é você. Isso é uma escolha. Jesus fala: olha, todo aquele que me quiser, vai perder a sua vida. Mas se perder a sua vida, não se preocupe, porque você vai achá-la. Mas temos que perder para Ele. Não perder a vida no mundo, como muitos fazem. Mas nessa morte, não se engane. Às vezes a gente pensa assim: poxa, o Ricardo ele veio para a igreja, eu vou morrer para ele, ou vou morrer por ele. Melhor, eu vou lá, Ricardo, a minha morte vai te produzir vida. Quer ver? Eu saio correndo feito um louco, abestalhado aí no meio da rua, o carro me atropela, eu morro. É essa morte? Eu tenho que, às vezes, matar o meu egoísmo, a minha carne, e entender que o Ricardo ele é um ser humano, que apesar das falhas, apesar de eu não gostar de algumas atitudes dele, eu vou amá-lo, porque eu vou matar a minha carne. Aí tem um provérbio popular aí, que diz assim: o incomodado se retira. Se esse mal está se incomodando, ele, que vai embora. Eu vou matar a minha carne e os meus desejos. Chorar não é ficar pelos cantos da casa se lamentando: ó vida, ó azar, ó meu Deus. Não. E sim pelo fato, mesmo pelos desertos que você esteja passando, pelas tribulações que você entende que é Deus que está permitindo, esse choro de dor vai ter vida, vai gerar vida. Você não vai: ah pastor, mas meu deserto é muito difícil. Chore, pois o choro ele demora um tempo mesmo. A Bíblia fala que o choro dura uma noite. Essa noite refere-se a um tempo. Nós não sabemos qual o tempo que você vai estar chorando, não sabemos qual o tempo que você vai estar no deserto, mas eu sei que um dia a alegria vem, e quando ela vir, queridos, você vai dar gargalhadas, mas você tem que chorar e entender que esse choro é propósito. Deus quer te amadurecer. Deus quer forçar em você um amadurecimento e um entendimento espiritual, para que você não venha cair em erros onde muitos estão falando por aí. Reflita comigo em algumas perguntas, não precisam responder. Como deve estar o coração de Deus hoje, ao ver um mundo cheio, repleto, abundante de pecado, de pessoas querendo viver suas mazelas e fazer as suas vontades? Tente imaginar Deus. Eu sei que é difícil, mas tente imaginar Deus olhando para a terra, olhando para a sua criação, olhando para as criaturas e vendo um mundo cheio de pecado, pessoas querendo satisfazer a vontade da carne, matando o espírito, trocando os valores. Como deve estar Deus, queridos? Saltando de alegria? O Espírito Santo chora, porque tem pessoas aí fora desse jeito. Às vezes você pode estar dentro da igreja, mas o seu coração está inclinado para o mal, inclinado para as coisas da carne. Mas pastor, não tem nada a ver. Não tem não, irmão, não tem nada a ver. Ficar aqui e ir para o inferno também não tem nada a ver. Morrer, queridos, na sua totalidade. Quando eu falo de morte, é morte mesmo. Não existe crente de ânimo dobre. Ah, pastor, hoje eu estou crente, glória a Deus. Sai da igreja, dorme, levanta com o pé esquerdo,
Ah, pastor, hoje eu estou descrente. Hoje eu estou que nem Giló. Irmão, vai orar. Vai buscar a Deus, vai morrer. Vai matar a sua carne, vai matar as suas vontades. Vai renascer para Cristo. Como deve estar Deus ao ver que neste mundo poucos são os que estão dispostos a morrer pelo seu nome? Quantos aqui estão dispostos a morrer pelo nome do Senhor? Não levante a mão. Mas você estaria disposto hoje a morrer pelo nome do Senhor? Certa feita chegou, o pastor estava na igreja, a igreja lotada, e tem pregadores hoje que só gostam de pregar com a igreja lotada. Quanto mais gente, mais unção. E o pastor ali, humilde, simples, quando ele começou a falar, entraram-se 3 bandidos, tudo armado dentro da igreja. E todo mundo ficou ali meio que pavoroso, assustado. Mas pastor, vamos morrer. Morrer é Cristo, queridos. Não se preocupa não. E os homens subiram no altar, apontou a arma para a igreja e falou assim: quem quiser morrer por esse Deus aqui, fique na igreja. Quem não quiser pode ir embora. A igreja esvaziou. Ficou o pastor, graças a Deus ficou o pastor. Senão o homem não ia dar testemunho. Já pensou se passar o primeiro a correr? Misericórdia, hein? O que ele estaria pregando? Ficou 3 irmãozinhos na igreja. Ficou 2 do coral, tudo idoso. Ah, pastor, já dei minha vida mesmo, não tem mais nada, não tem dente, não tem unção. Então para mim tanto faz morrer. Tem que morrer para Cristo, queridos. E quando aquelas pessoas saíram, o rapaz que estava armado falou assim: pastor, pode voltar a ministrar. Agora que os hipócritas saíram da igreja, o senhor pode voltar a pregar a mensagem da cruz. Se acontecesse isso hoje aqui, você sairia correndo? A gente podia contratar uns bandidos, né? Vai, irmão, mas eu ia dar arma de plástico para ele, de brinquedo, só para eu testar a fé de vocês. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivenciarmos isso. Se eu falasse, não pastor, eu fico. Aí entra um traficante, você fica correndo até hoje, com medo. Morrer para Cristo, não, se você quiser morrer, não pode ter medo. Amém? Algumas igrejas não carregam mais a mensagem de morte. Já pensou a igreja lotada? Irmãos, você ficando aqui, você vai morrer. Vixe, o Espírito Santo chega na hora, leva todo mundo. Fica o pastor sozinho pregando. Agora se você falar assim: vem para cá que você vai ser rico, vem para cá que Deus vai dar dinheiro, vem para cá que Deus vai dar casa. Nossa, meu irmão, deixa eu pecar não, em nome de Jesus. Indo embora hoje, a nossa intercessora viu uma placa. Gente, ainda bem que eu tinha testemunha. Estava eu, a Elaine, a pastora Paula e a Ana Luísa. A placa, não vou falar o nome da igreja, não vou condenar a igreja não, vou condenar a prática, tá bom? Campanha do imóvel, quinta-feira, a campanha do imóvel. Aí eu falei: será que é daqueles crentes paralíticos que é imóvel? Ou será que é daqueles crentes que realmente têm a mobilidade, mas ficam quietos? Aonde está o viver para Cristo? Irmão, venha para cá que você vai morrer. Você vai morrer para as suas vontades. Você vai morrer para o seu querer. Você vai deixar de lado tudo isso que te atrapalha, que te separa de Deus. Aí sim, você vai ter vida e tê-la em abundância. Percebem a diferença do morrer? A mensagem da cruz, algumas igrejas hoje estão se recusando a morrer. Não somente na pregação, mas as igrejas hoje, muitas delas, estão recusando a morrer-se. O que acontece é que existem falsificadores da palavra que diz que não precisa mais morrer. Para com isso, irmão. Não precisa mais sacrifício. Não precisa mais essa loucura toda. Não precisa mais você ficar aí abestalhado. Não, não. Deus, Ele te entende, Ele te ama do jeito que você é. Amém ou não? Misericórdia, né, irmão? Misericórdia, né? Não precisa mais não, pastor. Para que orar? Não. Jesus já pagou o preço. Não precisa mais morrer não, ele já morreu.
Pode ficar do jeito que você quiser, trazendo seus dízimos e as suas ofertas, isso é o que importa, irmão, isso é compromisso. Compromisso, dízimo e oferta. Acabou, não precisa mais nada, não precisa mais sacrifício, não precisa mais holocausto, não precisa mais nada. Falsificadores da palavra, que pregam em benefício próprio. Você sabe o que você tem que fazer na casa do Senhor? E por que você não está fazendo? Você sabe que hora começa o culto? Por que você chega atrasado? Você sabe que hora termina o culto? Por que você cobra quando passa 5 minutos? Você sabe quem é Deus? Por que você não adora do jeito que Ele merece ser adorado? Morrer é isso. É isso. Eles ainda dizem que no século em que vivemos é um século mais evoluído e que não necessitaria mais de sacrifício nenhum. Isso é o que pregam. Ah, pastor, mas não tem nada não, falando bem ou mal, o que importa é falar de Deus. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ou nós anunciamos o evangelho verdadeiro, genuíno, que diz da mensagem da cruz, ou nós ficamos calados. E hoje eu quero te fazer esse convite, queridos, para você se levantar mesmo, como remanescente, e não aceitar essas mazelas, por onde você for. Ser realmente um defensor do evangelho, aonde você ouvir essas pataquadas todas aí, você levantar, opa, para, Cristo é morte. Amém ou não? Vocês vão fazer isso? Eu faço isso. Se um dia você estiver pregando aqui, falar isso, eu mando descer na hora. O pessoal do som lá já está autorizado a cortar o microfone. Eu vou mandar você descer, você vai ficar de joelho, nós vamos orar por você, Deus vai abrir a sua visão, e quando você se converter, você volta a pregar. Amém? Ah, pastor, você assim não vai pregar não, você está com medo de quê? Você está sendo ensinado o que aqui? Você tem a oportunidade, querido, hoje de estar ouvindo essa palavra de Deus, uma palavra pura, sem mistura, sem fermento de fariseu, sem hipocrisia. Aprenda isso, abra o seu coração, porque hoje é o dia da sua morte. Se você ainda não conseguiu entender o que é morrer, hoje você vai morrer. Você quer morrer? Pastor, mas eu vivo, ainda está doendo, imagine morto. Quem está disposto a morrer para que outros possam viver? Eu não. Eu morrer pela irmã Isabel? Eu não. Eu pagar o preço por quem não quer nada? Eu não. Felipe? Que morra. Meu marido? Deus podia levar logo. Né? Fazer aquela oração que o pastor sempre fala: Senhor, prepara e leva. Não conserte não, porque eu não aguento mais viver ele, ou viver com ele. Leva logo esse trem. E o marido olha assim para a mulher: né, mulher? Leva também. Se levar os dois vão estar na glória. E aí? E aí? Você vai morar em eternidade com ele lá. Ai, pastor, vai ser diferente, vai. Quem morreu por você? Você tem certeza disso? Ele foi um exemplo para você? Então a morte dele quis dizer o que para você? Olha, eu morri, morra também. Não é? Por que você não está fazendo? Por que você não está morrendo? Deixa eu correr, queridos, hoje. Vou correr mais tranquilo, não tem pressa não. Até meia-noite a gente acaba aqui, né? Se fosse no carnaval você estava lá pulando, né? Ou não? Não, se fosse tempos atrás. Não estava pulando? Pulando ainda estava alegre, né? Quem está disposto a chorar para que os outros possam sorrir? Mas pastor, o mundo só é só tristeza. A minha casa é só tristeza. A minha vida é só tribulação. Conheça Cristo, porque você vai ter alegria. Ainda tem que chorar. Para de choro. Mas não é qualquer choro não, queridos, é um choro genuíno, onde Deus entende as suas lágrimas. É onde você chora nos pés da cruz, para que outras pessoas, quem sabe, um dia possa ter essa vida que você tem, possa sorrir como você hoje. Mas ninguém quer pagar o preço. Só querem unção, só querem casa, só querem carro, mas não querem pagar o preço. Tu quer pagar o preço, Felipe? Estou de olho. Agora com cirurgia, irmão, está 10 demais. Quem está disposto a ser abandonado para que outros sejam encontrados?
Aquele que não largar pai, mãe, irmão, tio, por amor de mim não é digno. Por amor do Senhor você vai ser abandonado por muitos, mas muitos serão encontrados por Jesus. Mas você está disposto a ser humilhado para que a glória de Deus inunde outras vidas? Hoje eu posso dizer sem medo de errar, e não se escandalize, porque eu me incluo também. Não conheço ninguém na terra que seria capaz, na sua totalidade, morrer para que os outros possam ter vidas. Pastor, eu vou. Meu irmão, não vai. Você pode até falar, você pode até achar bonito. Morrer, chorar, na sua totalidade não. Não, pastor, eu morro um terço. Mas tem que morrer só terça não, querido. Tem que morrer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Morrer todo dia. Só um terço não, né? Só Jesus fez isso. Por mim e por você. E se Ele morreu por mim, é porque hoje eu tenho vida, amém? Hoje você é livre, amém? Hoje você vai morrer para os outros, amém? Meia dúzia engasgou, mas não tem problema não. É duro, irmão. Hoje a palavra de Deus está sendo alterada ou adulterada para corromper um evangelho vivo que nos foi entregue. Aqueles que se levantam para denunciar as heresias, escute isso. As heresias cometidas dentro das igrejas estão sendo perseguidos, humilhados, maltratados e até mesmo mortos. Se hoje, queridos, você se levanta para denunciar, para combater essas heresias, para realmente anunciar a cruz, você está sendo perseguido, e pelos próprios que se dizem cristãos. Você não prega mais. Eu e o pastor Hércules, a gente até comentou um dia, né, pastor? Que aonde a gente vai pregar, a gente só prega uma vez. Glória a Deus que a gente vai pregar uma vez, porque a gente leva a palavra verdadeira, o povo se quiser se conserte, amém? Não chama mais a segunda nem a terceira vez não. Agora vai pregar bênção, vai pregar prosperidade, vai pregar a facilidade, vai pregar a necessidade do ser humano, vai pregar a vida em abundância, com aquela prosperidade toda. Meu irmão, eles até te pagam para você ficar na igreja. Olha, irmão, você é de Deus, você massageia o nosso ego, você traz vida e alegria para essa igreja. Cansei, queridos, de ouvir isso. Cansei de ouvir heresias. Amém? Que nós estamos numa terra boa, amém? E se um dia, eu falo isso for mudado aqui dentro da igreja, né, pastor? E dá autorização, você pode chegar e descer a ripa. Ah, mas é pastor. Meu irmão, joga a cadeira daí de cima, que o cara vai se converter. Porque aqui tem que ser pregado o evangelho. Se passar disso, está fora da Bíblia. E é uma coisa que a gente tem, fundamentos que a gente tem. Pregar o evangelho de Cristo. Abrir mão do mundo, morrer para o mundo, é nascer para Cristo. Isso é nascimento. Quando você deixa as coisas do mundo, você nasce para Cristo. Os remanescentes, você lembra dos remanescentes? Quando nós começamos, os remanescentes, hoje, quando você luta contra isso, contra essas heresias, você é um remanescente, você permanece fiel. Se sentem como os sem igrejas, os deslocados, os colocados de lado, que insistem em pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, exortando os que os ouvem, não suportam o que eles estão dizendo, pois não falam o que eles querem ouvir, e sim uma morte diária, e isso é morrer. Se você prega aí, você vai ser deixado de lado, mas pregue a tempo e a fora de tempo, porque a palavra ela não volta vazia. Uma palavra lançada, queridos, ela tem seu efeito, ela tem seu poder, porque não foi você que falou, é o Espírito Santo que está te usando para falar aquela palavra. Hoje não, mas quem sabe amanhã essa pessoa pode estar cheia de vida e vindo testemunhar, porque um dia um remanescente falou da morte de Cristo, falou que ela precisaria morrer, que ela precisaria deixar as suas vontades carnais para nascer para Cristo, para fazer as vontades do nosso Senhor. E isso é morrer. Mas pastor, eu vou ser rejeitado. Vai. Eu vou ser perseguido. E como? E vou ser morto. Boa morte. Você não aceitou? Morra feliz. Viver, queridos, aqui vai ser lucro. Os dias que nós estamos vivendo, queridos, cada dia é lucro. Tenha isso no seu coração, porque o morrer vai ser Cristo. Ou você vai para Cristo, ou você fica para o inferno. Não tem outra. Mas um dia nós estaremos sendo ressuscitados. Cristo irá levar a igreja dele
aquela que decidiu morrer, que decidiu falar não, que negou mesmo as vontades carnais e anunciou esse verdadeiro evangelho, que se entregou à vontade do Espírito Santo. Todos os dias nós somos entregues à morte por amor de Jesus. Eu e você, nós somos entregues à morte, todos os dias. Não é só o homem que quer te matar não, o diabo quer te matar também. Mas aquele que é gerado por Deus, aquele que é nascido por Deus, não peca. E o maligno não lhes toca. Bíblico. Pastor, o diabo está me pegando, está me tocando. Fecha as brechas. Para de pecar. Morra para suas vontades. Quero ver se o maligno vai te tocar. Você pode falar, vem tocar, diabo. Eu falo, não, esse não. Esse não. Seu nome tem que ser conhecido no céu e tem que ser temido no inferno. Tem que estar uma parede grande lá com tua foto. Procura-se, vivo ou morto, mas cuidado. Aquele que o livra é poderoso para fazer muito mais. Amém? Quando o demônio fizer aquela reuniãozinha assim, vai tocar no seu nome, todo mundo tem que sair correndo. Não, essa não, eu já tentei. Só levei na cara. Perdi até os restinhos de cabelo que eu tinha. Como é que está o diabo hoje? Ele está tocando na sua vida? Assim como a semente morre para que em seu lugar venha uma planta e que dê frutos, nós também temos que morrer. Para uma semente germinar, ela tem que morrer. Para você dar frutos, você tem que morrer. Aí você vai germinar e dar muitos frutos. Semeadura, não tem como. Morra, nasça uma plantinha no Senhor Jesus, você vai ver que você vai dar ramos grandes e muitos frutos. Sem morte, não é possível gerar vida. Repita comigo, para que os outros possam viver. Mas fala com fé, vale a pena morrer. Para que os outros possam sorrir. Vale a pena chorar. Queridos, você quer que os outros vivam? Morra. Você quer que os outros sorriam? Chore. Depende de você. Morrer não é fácil. É fácil? Dói, pastor, mas como dói. Lembra daquela balada do rastapé? Era uma festa ficar sem sola de sapato. Lembra do bate-coxa? Ô, pastor, é bom demais. Irmão, é bom. Estou falando que é ruim não. Dancei muito, não é ruim não. Mas eu decidi morrer para isso. Eu decidi morrer para os meus vícios. Eu decidi morrer. E isso dói, porque isso vai ser arrancado de você. Mas vão arrancar, porque não é bom. Quando você tem um corte profundo em um dos seus membros e que não tem como a restauração dele, o que eles fazem? Amputam, não é? Por quê? Se não amputar, pode estragar todo o corpo. Não é verdade? Mas vai doer se tirar o seu braço? Você vai ficar muito triste? Mas quando você lembra que foi para o seu bem, você vai ficar alegre. Um dia, um rei tinha o seu servo, e esse servo sempre falava para o rei: Rei, Deus é bom. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que o ama. E todo dia esse servo falava para o seu rei. Certo dia, eles andando a cavalo, veio um leão, não sei de onde, pegou esse rei. Quando o servo foi tentar livrar o rei, que conseguiu livrar, o rei falou assim: Deus é bom? Deus continua sendo bom. Ele não é bom, porque eu perdi um dedo. Rei, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E o rei ficou indignado e mandou prender aquele cara. Não aguento mais ouvir você falar de Deus, que ele é bom e ele não é bom. Eu senti na pele que ele não é bom, perdi o dedo. 2 anos depois, esse rei foi fazer uma excursão na selva. Índios, ou canibais, não me recordo, pegaram esse rei para sacrificar ao Deus deles. Fizeram todo o ritual, fizeram toda uma mesa, e analisando a oferta, que era o rei, perceberam que o rei não era perfeito, que lhe faltava um dedo. O que fizeram? Soltaram o rei. Vai embora que você não presta para sacrifício. E esse rei logo lembrou do que aquele servo falou:
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele rei imediatamente chegou no seu castelo e falou assim: solte o meu servo, que eu colocarei em honra agora, porque verdadeiramente Deus é bom. Perdi um dedo, mas estou vivo e podendo hoje glorificar esse nome que é tão maravilhoso. Dói. Para que os outros vivam, é necessário que essa morte ocorra em você. Para que haja vida, vale a pena morrer. Esse foi o maior exemplo de Cristo, que Cristo nos deixou. Por que então não vemos mais isso dentro da igreja? E sim pessoas egoístas falando de si mesmo? Se Cristo deixou um exemplo, por que não é mais apregoado isso dentro das igrejas? Morra, irmão, morra, para que os outros possam viver. Se dizemos, somos pequenos cristos, entre aspas, nós somos imagem de Cristo, amém? Só que a nossa pequenez não nos compara a Cristo, deixe isso bem claro. Quando nós falamos que somos imagem e semelhança de Cristo, somos pequenos cristos, entre aspas. Se não imitamos o Mestre, como poderemos falar que nós somos pequenos? Pregue aquilo que você está vivendo e viva aquilo que você está pregando. Hoje você vai matar a hipocrisia que há dentro de você. Seja verdadeiro, queridos, com Deus, porque a Deus ninguém engana. Seja verdadeiro com você mesmo, porque só você consegue se enganar. E seja verdadeiro com o irmão que está do seu lado. Viva aquilo que você vai pregar e pregue aquilo que você está vivendo. Cadê aqueles que dizem morram? Se querem a Cristo, morram. Que haja vida, morram. Quer dinheiro? Amém. Traga o seu melhor, queridos. Quer casa? Venda a sua, que Deus vai dar 2 maior ainda. Quer carro, irmão? Joga essa lata velha fora. Você nasceu para prosperar. Você tem que andar de Mercedes. Tadinho dos profetas de antigamente, hein? Não tinham carros, não tinham bicicleta, jumentos, cavalos, e eram cheios da presença, porque andou com Jesus. Miseráveis homens que somos. Não é verdade? Quantos ainda vamos deixar morrer aí fora? Cadê o amor que nós professamos, ou que nós dizemos que vivemos? Cadê? Se é que um dia existia esse amor dentro de você, dentro de mim, cadê esse amor? Pastor, eu sou amor em pessoa, mas aquela pessoa ali, eu tenho desamor. Mas a palavra amor está. Devemos ser como sementes, que só vão dar frutos e vão criar mais vidas depois que são lançadas em terra. Terra significa rosto prostrado, amém? E morrem para suas vontades. Ah, hoje vai ter aquele jogo de futebol. Senhor, eu abro mão, estou aqui morrendo para essa vontade, para que os outros possam ter vida. Pai, eu abro mão hoje daquela festa, daquele shopping, daquela escovinha, porque esse hoje vai ter um culto na minha igreja. Eu já estou orando para que os outros lá possam receber vidas, para que as pessoas que ao adentrarem, Pai, nesta igreja venham ser impactadas pelo poder de Deus. Hoje eu abro mão da minha progressiva, do meu botox, do meu estica, das plásticas da vida, para que os outros possam ter. Vale a pena ficar enrugado, irmão. Vale a pena, irmão, ficar com a buchinha no cabelo. Vale a pena para os outros ser cheios do poder de Deus. Não é verdade? Irmão, eu amo vocês. Vocês são naturais, são lindas demais, né? Esse cabelo que não pode ver água. As mulheres tão engraçadas, né? Ah, eu já vou para a igreja, esse periquita todo e tal. Puxa, estica. Aí quando vai chover, misericórdia, não pode chover não. Você é passageiro, irmão. Se Cristo está, esse não pode morrer não. Não, pastor, até ia para a igreja, pastor, mas choveu. E quando chove, pastor, o senhor sabe que o trem não funciona, né? O cabelo afua, um negócio diferente assim. Morra, queridos, para a vaidade. Para concluir, eu quero deixar um texto, está lá em 2 Timóteo, abre aí. Capítulo de número 4, versículos 2 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2, 3 e 4. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo,
redargua, repreenda, exortes com toda a longanimidade. Amém, irmãos? Longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E vou além. Nessas fábulas que estão pregando, não existe as palavras morte, cruz, Cristo e nem renúncia. Entenderam? A morte deve fazer parte de nós. Devemos morrer todos os dias, porque só assim teremos o viver de Cristo habitando dentro de cada um de nós. Queridos, que essa pequena mensagem, ela está sendo gravada em áudio. Se você quiser para refletir, se você quiser o papel, se você quiser que eu leia na sua casa, faça isso com o maior amor, tá? Dá R$50, eu faço até alegre demais da conta. Está sendo gravado. Se você quiser, faça um pedido. É que eu faço um apelo a você que tem internet. Para de ficar olhando pornografia na internet. Para de ficar olhando coisa que não presta na internet. Para de ficar contaminando os seus olhos, porque Deus pode deixar cego, viu, queridos? Seus olhos foram feitos para ver a Deus, não que Ele queira, tá? Mas cuidado. Depois você ficar cego e, eu queria ver, Senhor, porque eu queria ver o Senhor, né? Deus, você sabe, quando eu tinha olhos assim, eu queria olhar para Ti, né, Deus? Mas, agora que eu estou cego, aí você não vai pecar mais. Glória a Deus por isso. Aproveita, querido, você tem internet, nosso site está cheio de ministrações. Tem o pastor Igor, tem eu, tem o pastor Hércules, o do presbítero Fabiano vai estar lá amanhã, né, que vai estar assim, o que ele pregou hoje de manhã vai estar lá, a minha vai estar lá também. Eu faço isso com o maior amor, queridos. Mas, você quer morrer para suas vontades? Pastor, mas apareceu aqueles pop-up lá, aquela janelinha, né? Clique aqui e veja o show. Aí você foi lá e clicou o show, né? Que show você viu. Amém, queridos? Que nós venhamos ter esse morrer diário em nossas vidas.